Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós estamos estudando o livro Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro nos foi trazido pela psicografia de Emmanuel Cristiano, ditado pelo Espírito Nora, né? Mas antes vamos aproveitar e cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então vamos lá. Nossa querida Miriam Becker. Oi, Miriam, boa tarde, querida, tudo bom? Nora Liberato aqui conosco também. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Nora. A Miriam lembrando sempre de não esquecerem dos likes, né? De fato, os likes são muito importantes para a nossa web rádio e para a divulgação da nossa doutrina espírita, né? Todas as vezes que vocês forem assistir alguns dos nossos vídeos, se vocês deixarem um like, isso estimula, né? E informa ao YouTube que os nossos vídeos são relevantes, eles então começam a distribuir para outras pessoas também, levando assim a nossa doutrina cada vez mais longe, né? Então, por favor, não esqueçam de deixar aí o seu like, né, em todos os nossos vídeos, ok? Bom, como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e nós temos por hábito iniciar todas as nossas transmissões com uma prece de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que já estão aqui conosco e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar esta pequenina prece. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito do que será dito, estudado e comentado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai. Em nome de Jesus, de todos os espíritos amigos, começa agora mais o programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Muito bem, nós hoje vamos prosseguir ao estudo do capítulo de número 9, Entre Mensagens e Críticas, né? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, né? Vou voltar um pouquinho a nossa leitura para nós pegarmos o fio da meada, ok? Do que nós estudamos da última vez. Vou voltar para o finalzinho da página de número 86, quando diz o seguinte: neste momento, o instrutor fez pequena pausa, como se estivesse organizando as ideias no que foi questionado por um dos cooperadores encarnados. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida?
Por que estamos sendo tão atacados desta forma? Querem os inimigos do amor destruir alguém em particular? Não, esclareceu o espírito amigo. Os adversários são inimigos gratuitos da causa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. Isso tudo é, de certa forma, compreensível, uma vez que são companheiros em aprendizado rumo à própria perfeição. No entanto, os obsessores devem ser contidos e educados amorosamente. O Evangelho de Jesus é essencialmente educativo e é uma pena que seja esquecido algumas vezes. Quando isso acontece, os amigos encarnados entram em sintonia com os adversários, tornando-se seus representantes na Terra. Porém, aqueles que permanecerem firmes, valorizando pelo próprio exemplo a mensagem cristã, nos permitirão o auxílio na proporção direta do trabalho no campo do bem, contribuindo para a modificação dos adversários, fazendo com que o equilíbrio retorne naturalmente. Do mal sempre se pode tirar o bem. E o que se poderá extrair desta situação são as provas para todos os estudantes do Espiritismo na grande escola em que se converte o centro espírita. Por isso, meus amigos, perseveremos. Uma pleiade de entidades celestes garantirá nossa proteção desde que pratiquemos as verdades reveladas por Jesus. Assim, valorizemos as boas atitudes, estudemos e vivamos sempre a mensagem evangélica, evitando com isso as infiltrações indesejadas. Sendo a casa espírita um templo de trabalho e amor, é importante defendê-la da penetração das trevas no campo do nosso ideal. Procuremos seguir confiantes na certeza de que o Senhor nos abençoa. Exatamente, né? Então, tivemos aqui uma mensagem do mentor, né? Que esclareceu ao irmão encarnado o porquê deste ataque à casa espírita. E ele deixou claro que o ataque se deve justamente porque os nossos irmãos das trevas desejam destruir o trabalho do Cristo, né? Muito bem, então vamos agora começar o nosso estudo de hoje. Ao final da preleção, Castro e Israel apresentaram-se para mais uma vez solicitar do benfeitor orientação para a continuidade dos trabalhos, né? Lembrando que Castro é o presidente da casa e Israel é o diretor de assuntos doutrinários, né? E ambos se apresentaram desejosos de receber uma orientação do plano espiritual para a continuidade dos trabalhos. O presidente da instituição aproximou-se do dirigente espiritual com olhos marejados, dirigindo segundos depois este pedido de ajuda. Caro amigo, temos recebido o teu concurso há anos. De fato, nos sentimos felizes e honrados pela oportunidade de serviço. Entretanto, minha alma está sofrendo. Não sei se vou aguentar mais desta vez. Meu coração está cansado. Tenho suportado intolerância e desequilíbrios. Por mais que se fale, solicitando viver os ensinos do Cristo, as criaturas permanecem renitentes, desejosas em ser o exemplo da irritação e da incompreensão. Já tenho feito tanto por esta casa, mas agora, amigo, confesso, está esgotado. Não aguento mais tantas reclamações.
nossa organização tem se demonstrado ineficiente para o executar das tarefas mais simples. Os tarefeiros apontam dificuldades para os trabalhos de rotina. Durante anos militei firme, mas hoje o labor tem exigido muito de mim. E, diante de tantos problemas, tenho pensado em desistir. Quem sabe esteja velho mesmo, talvez seja a hora de aposentar, oferecer a vez para outros, livrando-me das perturbações. Ouça, amigo querido, clamou o presidente. Diga-me, se puder, qual deverá ser a minha atitude? Pobre do Castro, né? Efetivamente, a direção de uma casa espírita não é trabalho fácil, né? Não é trabalho fácil. Sobretudo, o trabalho de nós gerenciarmos as pessoas. O gerenciamento de pessoas é sempre muito difícil, né? O gerenciamento de pessoas é sempre muito difícil. E o Castro está dizendo aqui, né? Os tarefeiros, os trabalhadores, né? Apontam dificuldades para os trabalhos de rotina, né? Eles estão sempre buscando, né? Sempre se irritando, sempre sendo incompreensivos. O problema do Castro, naturalmente, não é um problema único, não é um problema isolado. Acreditamos que muitas casas espíritas vivenciam o mesmo problema. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos imperfeitos. E as nossas imperfeições não nos deixam compreender que esse comportamento é altamente nocivo e prejudicial à casa espírita e a nós mesmos, né? Por isso é tão importante que nós busquemos a nossa melhoria íntima, a nossa reforma moral, busquemos nos conhecer melhor, busquemos auxiliar, ao invés de desejar sempre ser auxiliados. Não nos importa o que os outros estejam fazendo, o que importa é o que nós estamos fazendo dentro da casa espírita. Como estamos nos relacionando uns com os outros, se estamos sendo prestativos, se estamos sendo fraternos, se estamos nos afastando de confusões, de fofocas, de disse-me-disses, de assuntos menos felizes, que nada tem a acrescentar ao crescimento e à luz da casa, né? Então, tenhamos muito cuidado como nos comportamos dentro da casa espírita. O estudo da doutrina e, sobretudo, a vivência da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo são os nossos, digamos assim, antídotos contra esses deslizes que fatalmente ocorrem quando algumas pessoas se reúnem em determinada situação. O Castro está aqui cansado, né? Ele está se dizendo cansado de tantas lutas, cansado de há tantos anos lutar praticamente só, né? Dentro da casa. Porque nós observamos com muita frequência pessoas dentro da casa espírita que objetivam muito mais obter posições de destaque, de relevo, de mando, do que servir. Querem muito mais ser servidos do que servir, né? Esquecem a recomendação de Jesus, esquecem o alerta de Jesus de que o maior de todos no reino dos céus seria o maior servidor, né? Esquecem, sobretudo, de viver os postulados do Cristo e os postulados espíritas, se deixando envolver por disse-me-disses, por fofocas, por ideias menos felizes uns contra os outros, né? Estejamos vigilantes para que nós não sejamos instrumentos para a invasão das trevas em nossas casas espíritas. Sejamos vigilantes. Não vamos abrir brechas para que as trevas se alojem no templo da nossa fé, né? Bom, vamos cumprimentar a Magali. Oi, Magali, boa tarde. Bom estudo para todos nós, né? Com certeza, querida, com certeza. Continuemos, então, aqui. O benfeitor amoroso
aproximou-se um pouco mais de Castro, envolvendo ternamente junto ao peito, falando-lhe desta maneira. Nós sabemos que isso aqui é uma reunião mediúnica, né? Uma reunião mediúnica, onde nós temos aqui o Castro, presidente da casa, e o Israel, né? Diretor de assuntos doutrinários, e no final, né? Eles estão pedindo uma orientação, e o Castro, muito angustiado com a situação que estão vivenciando, né? Ele pede uma orientação ao amigo espiritual, né? Contando de como ele se sente, das dificuldades que vem observando, que vem experimentando ao longo de todos esses anos à frente da Casa Espírita. E agora, então, o amigo espiritual irá dar a ele a sua resposta, né? Está descrito aqui que o amigo espiritual se aproxima, né? O benfeitor amoroso se aproxima, envolve ternamente o Castro, né? Em um abraço, e lhe fala desta maneira: a tua postura, Castro, deverá ser sempre a do homem de bem. Quem se dispõe a seguir Jesus deve estar consciente dos caminhos pedregosos, da cruz que carrega, e, ao final da vida terrena, estar preparado para o sublime sacrifício do Gólgota. Olha como ele coloca aqui para o Castro, não é? E a vida, de repente, daquele que se dispõe a seguir Jesus não é fácil, né? São caminhos pedregosos, é a cruz que se deve carregar, e no final de contas, né, no final de tudo, no final da vida terrena, né, o sacrifício ainda do Gólgota. Ou seja, não é nada fácil, né? Não é nada fácil, né? E ele diz que o Castro deverá sempre manter a postura do homem de bem. O Cristo também não ficou livre da hora das trevas a que se refere o Evangelho, ensinando-nos ser preciso suportá-la para que a obra não se perca. Os adversários são igualmente nossos irmãos em humanidade, permanecendo simplesmente enganados quanto ao caminho das verdades eternas. Sim, isso é algo que nós precisamos ter em mente, né? É algo que nós precisamos ter em mente. Todas as pessoas, né? Mesmo os nossos adversários, não deixam de ser nossos irmãos em humanidade, né? E nós precisamos olhá-los de uma forma compassiva, olhá-los vendo ali espíritos que ainda não encontraram a luz, né? Espíritos que ainda estão atrasados e que não compreendem a necessidade do amor fraternal, né? Então, ele diz aqui: os adversários são igualmente nossos irmãos em humanidade, permanecendo simplesmente enganados quanto ao caminho das verdades eternas. Compreende-os quanto puderes. Ou seja, ele pede ao Castro que tenha compreensão por esses irmãos menos felizes. São almas sofredoras, guardam angústias e dramas terríveis. Querem se libertar dos erros, mas não encontram coragem. Trazem a consciência profundamente comprometida entre as leis universais e terão de enfrentar a inexorável lei da reparação. Ou seja, o amigo espiritual solicita que o Castro, né, tenha paciência, compreensão com esses espíritos menos felizes que estão tentando destruir a casa, né? Ele fala, né, que eles também são seus irmãos em humanidade. Ele fala que esses espíritos trazem as consciências profundamente comprometidas com as leis divinas, e que mais cedo ou mais tarde terão de enfrentar, né, a lei da reparação. E se queres saber
Tu mesmo já fizeste parte das hostes infernais. Quem de nós, peregrinando pelos caminhos da ignorância, não contribuímos para entravar o progresso? E ele fala mais, né? Ele diz que o próprio Cássio já fez parte das hostes infernais. Todos nós, né? Acreditamos que todos nós. Em algum momento de nossas vidas, já praticamos muitos erros. E depois aprendemos, e agora estamos trabalhando aqui, objetivando, né, a correção, né? A reparação das nossas faltas. Então, ele diz, se queres saber, tu mesmo já fizeste parte das hostes infernais. Quem de nós, peregrinando pelos caminhos da ignorância, não contribuímos para entravar o progresso? Exatamente, né? A ignorância é um problema seríssimo, né? Seríssimo. É por isso que é tão importante que nós nos instruamos, que nós estudemos, que nós busquemos nos esclarecer, né? Que nós busquemos conhecer a verdade, porque, conforme disse Jesus, conhecereis a verdade nos libertará, né? Nos libertará, sobretudo, da ignorância, né? Agora que já caminhamos um pouco mais, é mister compreendermos aqueles que estão na escuridão, fazendo a nossa parte para retribuir a lei divina, a mesma misericórdia de que um dia desfrutamos. Olha o que ele está falando, né? Ele está exortando aqui o Castro, né? Para que, assim como ele recebeu no passado a misericórdia divina, que ele agora também possa oferecer esses mesmos sentimentos de misericórdia, compreensão e compaixão a esses irmãos menos felizes, né? Para alcançarmos o Éden da felicidade plena, é preciso sabermos nos compreender e tolerar, ajudando-nos mutuamente. O obsessor de hoje será o trabalhador de amanhã. E num futuro, que depende de cada um de nós, o anjo mensageiro do Senhor, né? Ou seja, o obsessor de hoje será o trabalhador de amanhã, né? E futuramente o mensageiro do Senhor. Todos fazemos parte do rebanho de Jesus e nenhuma alma deverá ser perdida. Lembrando aquela colocação de Jesus, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou será perdida, né? Jesus também dizendo, não vim para os sãos, mas para os doentes. Então, esses espíritos que estão agindo dessa maneira infeliz agora, também serão socorridos, também serão orientados, e dia chegará em que eles estarão trabalhando no lado do bem, né? E é isso que o amigo espiritual está dizendo, né? Basicamente dizendo para o Castro não desistir do trabalho, porque aqueles espíritos hoje estão assim endurecidos, estão nas trevas, mas que eles, como todos, um dia também enxergarão a luz, né? E aí ele continua. Tu, meu amigo, estás rumando para o sublime sacrifício do Calvário. E as trevas, naturalmente, estão te experimentando. Olha isso, né? O amigo espiritual dizendo que o Castro está caminhando para o sacrifício, o sublime sacrifício do Calvário. E as trevas estão experimentando. Fracassarás agora? Renunciarás ao trabalho? Farás como Simão Pedro? Negarás Jesus no momento mais importante? Abandonarás os irmãos em jornada à própria sorte? Para onde foi o teu ideal? Deixa-te, portanto, ser transpassado pelos cravos da maledicência. Suporta as injúrias, as maldades, pois estes sofrimentos morais ainda são necessários para o teu crescimento espiritual. Olha a orientação aqui, né? Olha a orientação. Abandonarás os irmãos em jornada à própria sorte? Para onde foi o teu ideal? Né?
E ele diz: deixa-te, portanto, ser transpassado pelos cravos da maledicência. Suporta as injúrias, as maldades, pois estes sofrimentos morais ainda são necessários para o teu crescimento espiritual. Olha que coisa tão interessante. Quando nós passamos dificuldades, né, mesmo dentro das nossas casas espíritas, é porque nós precisamos dessas dificuldades, desses sofrimentos, né, para o nosso crescimento moral. Exatamente. Né? E aí ele continua. Muitos dos excursionistas em aprendizado pela Terra passam por provações semelhantes, devido a necessidades evolutivas, e não atingiram ainda a capacidade de sofrer e viver pela felicidade do outro, apagando-se completamente. O que ele está dizendo aqui? Que muitos outros encarnados, né, ou encarnados lá na Terra, também passam por dificuldades semelhantes a ele. Né? São necessidades evolutivas. E aí eles precisam enfrentar essa dor, esse sofrimento, né? Essa situação, para que eles possam se purificar, né? Das mazelas que eles adquiriram em vidas anteriores ou nessa, né? Para só então, uma vez purificados pela dor, eles poderem viver a própria felicidade, né? Se achas ter feito muito por esta casa, de fato, não entendeste o idealismo espírita. Olha isso. Acha que trabalhou há muito tempo, e aí o amigo espiritual vem e fala para ele: se você acha que você fez muito, então você não entendeu ainda o ideal espírita. Se apresentas fadiga, busca a água viva do Evangelho, refrescante no oásis dos ensinos de Jesus, perante o deserto dos teus sofrimentos. Já vencemos tantos problemas, juntos, nunca te negamos amparo. Contudo, quando precisamos contar com tua colaboração num momento extremo em que a lucidez e o exemplo cristão precisam caminhar lado a lado, pensas em desistir? Lembra-te, ninguém alcança a ascensão espiritual sem vencer a si mesmo e sem dar a vida pelo semelhante. Olha isso, gente. Olha isso. Né? Então, o amigo espiritual está ali, né? Ali do lado, dizendo que está com ele, que está amparando, que ele não desista. Né? Relembra outros momentos difíceis que eles vivenciaram juntos e que conseguiram superar. Né? Na verdade, essa orientação aqui serve para todos nós, mano. E não apenas com relação a problemas na nossa casa espírita, mas problemas do nosso dia a dia, né? Problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde. Nós temos que entender que todos os nossos problemas têm uma raiz em nosso passado. Algumas vezes até mesmo no nosso presente. Mas a grande maioria tem raízes no passado. E nós hoje estamos vivenciando estas dificuldades, porque estamos resgatando justamente esses erros, essas faltas cometidas no pretérito, né? Bem sabemos das tuas limitações, mas te solicitamos, já que és o representante desta casa no ambiente físico, a compreensão dos irmãos em desequilíbrio, como nós os compreendemos, né? Ou seja, ele compreende, né, que o Castro está cansado, que ele tem as limitações dele, né? Mas eles pedem que ele, né, ele
como representante daquela casa no plano físico, olha que ele acentua, no plano físico, porque no plano espiritual são os mentores, né? És o representante desta casa no ambiente físico, a compreensão dos irmãos em desequilíbrio, né? É o que nós solicitamos. Você os compreenda assim como nós os compreendemos. Né? Olha que lindo. Bem, sabemos das tuas limitações, mas te solicitamos, já que é o representante desta casa no ambiente físico, a compreensão dos irmãos em desequilíbrio como nós os compreendemos. Né? Ou seja, está pedindo ao Castro que veja esses irmãos menos felizes que estão tentando destruir a casa espírita, né? Como de uma forma mais compreensível e tolerante, como irmãos doentes, desequilibrados, né? Que tenha compaixão desses irmãos, compreensão para com as suas faltas, da mesma forma que os amigos espirituais estão tendo. É um exercício, né? Precisamos exercitar muito isso. E eu diria que essa compreensão que o amigo espiritual está solicitando para que o Castro tenha para com esses espíritos menos felizes que estão tentando destruir a sua casa espírita, nós deveríamos todos buscar estender aos encarnados, que de alguma forma, em virtude do seu comportamento desequilibrado, também nos trazem algum tipo de sabor ou de tristeza, né? Ou seja, devemos buscar compreender a todos. E Deus permite que cruzem o nosso caminho para testar, né? A nossa paciência, o nosso bom ânimo, a nossa determinação. Não é fácil. Mas é um trabalho que temos que fazer, né? Temos que fazer. Aos pouquinhos, temos que buscar esse nível, né, de compreensão. Exatamente, para com esses irmãos, né? Vamos cumprimentar a Maria Cláudia, que chegou agora. Boa tarde a todos, desculpe o atraso. Oi, Maria Cláudia, que bom que você chegou. O importante é que você está aqui, né? Muito bem. Bom, gente, continuemos. Tua presença, seu amigo, olha a instrução maravilhosa, enorme instrução que o amigo espiritual está dando aqui para o Castro. Né? Está dando aqui para o Castro. Então, ele continua. Tua presença atuante, dando prosseguimento ao ideal dos fundadores deste núcleo, tem nos possibilitado a continuidade da obra. Olha que coisa importantíssima aqui, gente. Isso é muito importante. O problema das casas espíritas, sobretudo as casas espíritas mais antigas, as mais antigas, é que ao longo dos anos, em algumas delas, o ideal dos fundadores da casa se perde. Se perde. Né? Você veja o que ele está colocando aqui. Tua presença atuante, dando prosseguimento ao ideal dos fundadores deste núcleo, tem nos possibilitado a continuidade da obra. Né? Os amigos espirituais têm a possibilidade de continuar atuando dentro daquela casa. Por quê? Porque o Castro tem mantido o ideal dos fundadores. E eu digo que isso, eu agora que estou, né, como uma das fundadoras de uma casa espírita também, eu digo que isso é minha grande preocupação também. Né? Minha grande preocupação também. Porque enquanto estamos aqui, os fundadores estão aqui, nós podemos garantir que os ideais da casa não se percam. Mas, ao longo do tempo, quanto mais o tempo vai passando, quanto mais a casa vai ficando antiga, se nós não tivermos pessoas bastante comprometidas com o ideal primeiro dos fundadores, a casa tende a se perder, sobretudo se a casa cresce demais. Sobretudo se a casa cresce demais. Kardec nos recomendava, né,
que criássemos pequenos núcleos espíritas, né? Pequenos núcleos espíritas, porque são mais fáceis de serem administrados. Não digo administrados sob o ponto de vista realmente administrativo, né, de controle de contas e coisas assim, mas é mais fácil administrar um número menor de pessoas, né? Um número menor de pessoas. Quanto maior o número de pessoas reunidas no mesmo local, maior serão as diferenças individuais, né? E mais difícil será você conseguir que todos olhem na mesma direção. Então, eu considero muito, muito perigoso você deixar que sua casa cresça demais, né? Que a casa espírita cresça demais, porque você se arrisca a que o ideal dos fundadores se perca, né? E aí, aquilo que nós vemos muitas vezes, né? Núcleos espíritas onde não existe união, onde não existe fraternidade, onde o que se vê, né, a luta pelo poder, né, o desamor constante, as intrigas em todas as partes. O ideal inicial da casa, que é o estudo da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, muitas vezes se perde por causa disso. As pessoas esquecem qual é o ponto primordial, né? Isso é muito, muito importante. Que todos, né, que todos olhem na mesma direção. E os fundadores das casas devem buscar continuadores que sejam por eles preparados para que possam sempre continuar na mesma linha de trabalho, né? Porque muitas vezes os fundadores da casa não se preocupam em formar seus continuadores, né? E aí o ideal primeiro da casa se perde, né? Isso é muito grave. Conhecemos casos em que a casa iniciou com um ideal muito lindo, muito bonito, cresceu demais, se diversificou demais e perdeu-se. Perdeu-se totalmente da sua ideia inicial, né? Então, é isso que nós não podemos deixar, é isso que nós temos que sempre preservar, né? O ideal da casa, o ideal de divulgação da doutrina espírita, de divulgação do Evangelho do Cristo, o ideal de sempre unir as pessoas, unir a todos, fazer com que todos compreendam que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, membros da mesma família universal, que essa visão, que essa ideia não se perca. Jamais colaborem em suas casas espíritas para criar desentendimentos, para criar grupinhos separatistas e antagônicos. Não façam isso. Não sejam instrumentos das trevas dentro de seus tempos de fé. Seja justamente aquele que agrega e não aquele que desagrega, né? Bom, vamos cumprimentar aqui a nossa querida Célia Zacarias, que chegou também. Oi, Célia, querida. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos, pais e luz por Jesus, queridos irmãos. Cheguei. Que bom, querida, que você chegou. Rosana também chegou. Oi, Rosana. Boa tarde a todos. Desculpe o atraso. Sem problemas, querida. O importante é que vocês estão aqui, né? Muito bem. Depois, como o nosso vídeo fica no YouTube, né? É só vocês acessarem o vídeo, né? E ouvirem o nosso estudo desde o início. Continuando aqui. Então, o amigo espiritual falou: tua presença atuante, dando prosseguimento ao ideal dos fundadores deste núcleo, tem nos possibilitado a continuidade da obra. Por isso, suporta com coragem, oferecendo teu trabalho
como sacrifício útil àqueles, como todos nós, necessitados de uma casa bem organizada no campo administrativo e, sobretudo, no campo doutrinário e assistencial, mantendo acesa, a qualquer custo, a luz da verdade, fazendo triunfar neste tempo e nos corações humanos a chama do Evangelho. Olha que lindo, né? Que importantíssimo este aviso, né? Esta recomendação do amigo espiritual para o Castro, né? Importantíssimo esse recado da espiritualidade maior para o Castro, né? Que ele não permita que o ideal dos fundadores da casa se perca, né? Olha que lindo, vou repetir, porque vale a pena ser observado, né? Suporta com coragem, oferecendo o teu trabalho como sacrifício útil àqueles como todos nós, necessitados de uma casa bem organizada no campo administrativo e, sobretudo, no campo doutrinário e assistencial, mantendo acesa, a qualquer custo, a luz da verdade, fazendo triunfar neste tempo e nos corações humanos a chama do Evangelho. Muito lindo, né? Muito lindo, muito lindo. Lembra-se do número de crianças atendidas por este centro? As gestantes carentes, os andarilhos, né? As gestantes carentes, os andarilhos, as entrevistas, os diálogos, as vibrações, etc. Ou seja, todo o trabalho no bem que é realizado dentro daquela casa. Uma gama enorme de almas encarnadas e desencarnadas recebendo o concurso caridoso do Cristo através das criaturas de boa vontade. Por todo esse trabalho, precisamos continuar laborando sem esmorecer. E tu, assim como nós todos, encarnados e desencarnados, fazemos parte de toda esta engrenagem movida pela misericórdia de Deus. Não desconhecemos os perigos que corremos. Sabemos que és portador do livre-arbítrio. Se abandonares as tuas realizações agora, falaremos como os espíritos do mais alto disseram a Kardec. Se desistires da jornada, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um único homem. Olha isso, gente. Olha isso, né? Então, os amigos espirituais estão falando ao Castro de todo o trabalho, né? De todo o trabalho que é realizado na casa. Estão estimulando para que ele não desista. Porém, disseram a ele, né? Disseram a ele o que os amigos espirituais disseram a Kardec. Desistires da jornada, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um único homem. Exatamente. Né? Exatamente. Ninguém é insubstituível. Né? Se nós não seguirmos o nosso caminho, não fizermos a nossa parte, o plano espiritual encontra alguém que faça. Mas para pouparmos este trabalho ao plano espiritual, eu sempre penso que os fundadores de uma casa devem ter sempre o cuidado de preparar seus sucessores. Sempre o cuidado de preparar os seus sucessores, para que a ideia inicial dos fundadores não se perca, para que o ideal dos fundadores não se perca. Porque isso é um risco muito grande que toda casa corre. Né? Toda casa corre conforme vão passando os anos,
e, sobretudo, se a casa cresce muito. Né? É muito, muito perigoso e pode realmente acontecer. Né? Então, temos que ter bastante cuidado com isso. Contudo, para ti será a perda do coroamento moral do trabalho, ocorrido pela satisfação de vencer a luta com honestidade, dignidade, com as armas do Evangelho Redentor, o qual aponta para a tolerância, a compreensão, a educação, a não violência e a fraternidade sempre. Ele diz que ele poderá ser substituído, mas que para o Castro será o quê? Será a perda. Será a perda de um coroamento moral do trabalho todo que ele realizou dentro desse tempo. Né? A satisfação desse coroamento moral, né, por ter vencido a luta, né, vencidas mais esse obstáculo, mais essa luta com honestidade, dignidade, usando as armas do Evangelho. Né? As armas do Evangelho que apontam para tolerância, compreensão, educação, não violência, fraternidade, sempre. Recorda-te dos dias difíceis pelos quais passaram os fundadores deste hospital escola, nas horas oferecidas em favor da obra, das renúncias ao lazer, das perseguições espirituais pelas quais passaram, dos inúmeros testemunhos do trabalho na vanguarda, mostrando aos irmãos menores o caminho para a salvação. Eles, igualmente, tiveram a alma ferida, foram vítimas da maledicência, e tu sabes qual a posição espiritual ocupada por eles hoje. Além do mais, continuou o porta-voz da benevolência. Nós te alertamos a respeito de não ser esta uma invasão comum. Igualmente, te prevenimos sobre os sofrimentos pelos quais haverá de passar. Kardec também foi prevenido, né? Os amigos espirituais também preveniram Kardec com relação a tudo que ele iria sofrer, né? Se ele aceitasse a missão da glorificação. Portanto, meu irmão, ouve a voz que vem do alto, solicitando a nós todos, o sacrifício íntimo em benefício do semelhante. Continua em confiança, na certeza de que quando voltares para a nossa espera, terás a consciência tranquila de um trabalho bem cumprido. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Né? Que grande estímulo, né? Que grande estímulo para esse trabalhador. Né? Quantos trabalhadores na seara espírita não vivenciam isso que o Castro está vivenciando? Quantos trabalhadores de casas espíritas não estão vivenciando hoje isso que o Castro está vivenciando? E como é bom poder ler uma mensagem como essa. Né? Continuaremos ao teu lado, inspirando-te ideias corretas, para não te faltar a palavra consoladora e esclarecedora. Lembra-te, contudo, que os adversários do bem só se infiltraram em nossa casa por encontrarem brechas nos trabalhadores encarnados em vigilantes. Olha isso aqui. Os adversários do bem só se infiltraram na casa espírita porque eles encontraram brechas nos trabalhadores encarnados em vigilância, explorando as dificuldades humanas. E para vencer este processo, bastará sintonizarem com os férias maiores. Exatamente. Tudo aconteceu em virtude do comportamento invigilante dos trabalhadores encarnados da casa, que abriram as brechas para que os irmãos menos felizes, inimigos do bem, pudessem entrar na casa. Compreendemos a complexidade do caso,
Sabemos que o teu coração, às vezes, é ferido pelas incompreensões. Mas recorda-te, quanto maior o sacrifício, maiores as recompensas. Diante disso, ergue a fronte, confia em Deus, ser o homem de dentro. E continua lutando pela caridade de maneira intrépida, pois tudo passa, só o bem permanece. Para vencermos esta luta, será preciso esclarecer os encarnados acerca da responsabilidade do trabalho na seara espírita, a importância de sintonias superiores, evitando espalharem o vício, aliás, o vírus perverso e destruidor das fofocas, prevenindo, com a vivência do Evangelho, as terríveis infiltrações. Exatamente o que nós comentamos antes, né? Para vencermos esta luta, será preciso esclarecer os encarnados acerca da responsabilidade do trabalho na seara espírita, a importância de sintonias superiores, evitando espalharem o vírus perverso e destruidor das fofocas, prevenindo com a vivência do Evangelho as terríveis infiltrações. Exatamente. Devemos todos nós, trabalhadores da seara espírita, nos estudar no Evangelho do Cristo para não cairmos nas malhas dos irmãos menos felizes que desejam destruir os pontos de luz que são as casas espíritas. Né? Não podemos, de forma nenhuma, nos esquecer de que somente a vivência do Evangelho, os ensinamentos do Cristo e a vivência do Evangelho, no perdão das ofensas, no amor aos inimigos, no amarmos uns aos outros, né? Evitando desentendimentos, evitando melindres, evitando tudo aquilo que possa causar desarmonia no tempo da nossa fé. Estejamos muito atentos. Não vamos abrir essas brechas, não é? Tenhamos todo o cuidado com o nosso comportamento, não apenas dentro da casa espírita, mas fora. Mas dentro da casa espírita, principalmente. Não sejamos instrumentos das trevas dentro da nossa casa. Não sejamos veículos de fofocas, de maledicências, de desentendimentos. Tenhamos muito cuidado. Porque para sintonizar com o alto é muito difícil. Nós precisamos estar muito determinados, né, a nos focar no bem. Mas para perder a sintonia com os amigos espirituais é muito fácil. É muito fácil. Um pensamento menos feliz, uma ideia malsã, é tudo que se precisa para perder a sintonia com o plano espiritual superior. Portanto, estejamos alertas. Estejamos alertas. Né? Busquemos sempre a oração, o estudo, a conexão com o alto, afastemos-nos de todo e qualquer motivo de desentendimento, de orgulho, de maledicência, de vaidade, de personalismo. Né? Lembremos-nos de que a casa, a instituição, está em primeiro lugar. E que todos nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. E que somente a vivência dos postulados espíritas do Evangelho do Cristo poderá nos assegurar uma melhor convivência dentro da nossa casa espírita e dentro de todo e qualquer segmento da nossa sociedade. Okay? Bom, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, ainda não concluímos esse capítulo, não é? Mas é um capítulo muito importante, muito interessante, com muitas mensagens, aliás, como todo esse livro, né? E nós, na próxima semana, iremos dar continuidade a esse mesmo estudo. Ok? Então,
Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.